Boa noite, pessoal. Está começando agora o primeiríssimo No Controle, seu programa de games da Nick. Aqui teremos entrevistas, matérias, curiosidades, coberturas de eventos e um monte de coisa do universo dos games. Do fliperama aos jogos de realidade, aqui você fica por dentro de tudo. Eu sou Bia Cruz. E eu sou Gustavo Reis. E toda sexta-feira às 8 da noite você tem compromisso marcado aqui com a gente. Preparamos muita coisa bacana pro nosso programa de estreia e você fica sabendo o que vai rolar agora. Roda o VT. Eu experimentei como é estar dentro de um jogo de verdade. Fui até o Escape 60 e você vai conferir como foi essa experiência. Fique por dentro do que rolou na primeira edição do ABC Comic Con. No quadro Bastidores de hoje, saiba como funciona uma escola de games. No Papo XP, teremos uma entrevista com Leandro Iannazzi, professor responsável por implantar o curso de Jogos Digitais na Universidade Metodista. E no Doc Game, o nosso quadro de curiosidades, falaremos mais sobre o jogo vencedor do 5 Hits, o podcast do No Controle. Não quer perder? Então não saia daí, o No Controle está só começando. Você já se imaginou dentro de um jogo solucionando mistérios? Se a resposta foi sim, então você já pode parar de imaginar e ter essa experiência de verdade. No quadro Sem Fio, damos dicas de lazer, entretenimento e para começar, fomos em um lugar que muitos de vocês vão gostar. Lembra daqueles jogos de escape que a gente jogava na internet? Onde existiam pistas para você sair de algum lugar e desvendar algum mistério? Eles se tornaram realidade e já chegaram no Brasil já tem um certo tempo. É verdade, as salas de escape são uma febre no mundo todo e chegaram com força total no Brasil. Eu fui lá ver de perto e você confere agora como foi. Os jogos de escape surgiram no início dos anos 2000. No começo, eles eram feitos em HTML e Flash, no estilo a ponte e clique. Em 2001, esse jogo alcançou seu ponto alto com os jogos Motas e Crimson Room. Esse tipo de jogo saiu das telas e viraram realidade, com as salas de escape que são uma verdadeira febre ao redor do mundo, e chegaram no Brasil com grandes hits. Hoje eu tô aqui para contar para vocês como é a experiência e o que tem de legal aqui no Escape 60. Se liga aí. Fiquei sabendo pela internet, né, que muitos amigos meus já tinham ido e falaram que era uma experiência diferente, eu resolvi entrar nesse mundo. Nunca joguei, foi minha primeira vez realmente, gostei muito. Então, nós ficamos sabendo na pré-estreia do Batman vs Superman, o Escape 60 foi lá divulgar, então a gente ficou sabendo e começou a pesquisar na internet sobre o local. E estamos aqui hoje. Imagine você ter que ficar trancado dentro de uma sala misteriosa, uma série de enigmas, pistas, decifrar códigos, passagens, tudo isso antes de 60 minutos. Então, essa é a proposta do Escape 60, né? São jogos de fuga, onde você tem uma hora, um período, para conseguir sair da sala e desvendar todos esses mistérios. O mais difícil é começar, porque você não tem nada em mãos, você tem que sair procurando. Dentro da sala nós sentimos a pressão do tempo, você pensa em muita coisa, qualquer detalhe, até a chave do cadeado da minha mochila poderia ser uma dica. A minha experiência do Escape 60 foi essa, ela me ensinou a prestar atenção mais em fatos que eu, deixaria para trás. Quando você não vê porta nenhuma e de repente você mexe em alguma coisa, aí abre uma porta nova, assim, é um negócio muito legal. O jogo ele é feito para todas as idades, então a gente não tem nenhuma restrição. O único detalhe é que crianças menores de 12 anos vêm acompanhados de um adulto. É super indicado para quem tem um grupo de amigos que quer fazer um negócio diferente. É uma experiência totalmente diferente do que qualquer outra coisa. Jogos de fuga eles são altamente difundidos já na Europa, na Ásia. Nasceu no Japão há mais de 6 anos. E a ideia de trazer para o Brasil são que os donos da marca Escape 60 são já empresários do ramo de consultoria e foram jogar na França. E aí, quando eles jogaram, tiveram a ideia, poxa, isso não existe no Brasil. E aí foi no maio do ano passado, eles trouxeram a proposta e aí vai fazer um ano, na verdade, esse mês tem o Escape 60 no Brasil. Hoje a gente até monitora todas as salas, nossa estatística está em torno de 15%, ou seja, 15% as pessoas conseguem sair da sala. Hoje, a unidade de Santo André, nós temos 4 salas que comportam de no mínimo 4 até no máximo 16 participantes. E, bom, das histórias, as salas que a gente tem
chama o Corredor da Morte, onde se passa numa prisão. A SOS, Salvem Nossas Almas, onde se passa numa mansão assombrada. A outra sala se chama Operação Resgate, se passa num hotel. E a última sala, a mais nova que a gente tem, se chama o Falsário. E essa sala, uma equipe disputa contra a outra. Então nessa sala é totalmente diferente das outras, né? E o Falsário se passa no ateliê na França, onde tem uma obra de arte aí que você tem que resgatar, mas eu acho que eu vou deixar a curiosidade pro pessoal depois. Eu diria para quem tem curiosidade e nunca viu a sala que vale muito a pena, porque é uma experiência totalmente diferente do que a gente está acostumado. Pessoalmente, se você já tentou jogar virtualmente, não gostou, pessoalmente é outra coisa, porque tem o tempo, tem os seus amigos, tem a adrenalina, tem o ambiente que é muito bem feito. Então eu recomendo todo mundo vir ver como que é pessoalmente. Aproveitar essa chance, vir ver como é que é, vai gostar muito, garanto isso. E desfrutar desse momento aí, né? Em uma palavra, eu definiria que a experiência é adrenalina. Acho que essa é a palavra. Caraca, velho, foi difícil, hein? E a gente não conseguiu, infelizmente. Mas olha, aconselho todo mundo a vir aí, porque é muito bacana, é bem desafiador mesmo. São vários enigmas, vários mistérios. E assim, a gente não conseguiu hoje, mas a gente desafia a galera aí, tá voltando, tá vindo aí e tá mandando pra gente as experiências, o que vocês acharam, se foi muito difícil, o que vocês acharam meio fácil. Manda aí as experiências que vocês tiveram. Valeu, galera. Falou! Olha, eu achei tudo isso muito legal, bem bacana, mas eu não gostei do fato de eu não estar presente nessa matéria. Eu já tinha visto sobre o espaço, mas ainda não tive a oportunidade de ir. Olha, Bia, eu vou te falar que foi bem bizarro. É um lugar bem horripilante, cheio de mistérios e desafios para serem desvendados. A gente passou por uma sala que chama o Corredor da Morte. É dentro de uma cela de prisão e a gente tem 60 minutos para fugir daquela cela e fugir do carcereiro antes que ele volte. É bem legal. Se você, como a Bia, ainda não teve a oportunidade de ir e ficou muito curioso em saber mais informações, é muito simples. Dá uma passada no site do Escape 60, é escape60.com.br. Lá você encontra todas as informações que precisa. Unidade mais próxima, tema da sala, preços, horários. É só agendar e ir. E depois, vai lá na nossa página do Facebook e conte tudo pra gente como foi. E se você ainda não curte nossa página no Facebook, corre lá. O endereço é facebook.com/nocontrole. Algo que tem sido bacana de ver é que os games vêm se desdobrando e tendo destaque em convenções, festivais e eventos, gerando diferentes experiências e tipos de conteúdo. Ainda falando de novidades do mundo dos games, saímos agora do Escape 60 para falar sobre outra coisa que tem ganhado bastante espaço atualmente. Você arrisca o que pode ser? Vou dar algumas dicas que vai facilitar. Comic Con Experience, Campus Party, Big Festival, BGS... Assim ficou fácil, Bia. As convenções de cultura pop e tecnologia estão cada vez mais populares aqui no Brasil. Os games têm presença garantida dentro desses eventos. E os fãs que não querem perder as novidades acompanham tudo. E nós, como bons fãs, estivemos na primeira edição do ABC Comic Con. Só que isso você vai ver apenas no próximo bloco. Mas espera que ainda tem muito mais coisa, dá uma olhada. O No Controle foi até o ABC Comic Con e conta tudo sobre o evento. E você vai saber mais sobre uma escola de games. Fica aí, o No Controle já volta. Você já deve ter ouvido falar da San Diego Comic Con, certo? Ela é a maior convenção do mundo geek. E não é só em San Diego que ela é realizada. Temos a versão brazuca, a Comic Con Experience, que acontece no fim do ano. E você sabia que rolou a primeira edição da conferência de games no ABC Paulista? É a ABC Comic Con, que reservou um espaço dedicado aos games e o No Controle confirmou presença no evento. Se liga aí na matéria. Convenções do universo geek são comuns no mundo inteiro. No Brasil, temos a Comic Con Experience, Campus Party e Brasil Game Show. Esses eventos sempre dedicam espaço para os games. No ABC Paulista, na Grande São Paulo, aconteceu a primeira edição do ABC Comic Con. O evento teve cosplays, fliperamas, expositores e competições. Eu achei bem organizado, o lugar eu achei bem legal, porque além de ser aberto, tem um lugar fechado, tem as comidas, tem o negócio do desfile que eu gostei bastante, e tem bastante gente nova. É a primeira vez que a gente vem nesse evento, tá bacana, é um evento pequeno, mas tem bastante gente que a gente conhece, tá bem legal. Convenções desse tipo trazem oportunidades para mostrar o trabalho de escolas de games, como é o caso da Rede Zero, que aproveitou o espaço.
Red Zero ela é uma escola de games e entretenimento digital. A gente ensina os jovens de hoje, que a gente chama de geração Z, a como desenvolver um game, desde o contexto do game até a finalização do processo. O mercado de game hoje no Brasil está em crescente, ele é um dos que menos sofre com essa crise de hoje, e porque o consumidor brasileiro está cada vez mais consumindo, adquirindo novos conhecimentos sobre esse mercado. Isso está sendo bem interessante. Agora os jovens estão procurando bastante não só consumir, mas como fazer o próprio game. Essas são as nossas esculturas. Elas são esculpidas numa massa chamada clay. Então é uma massa própria mesmo para esse trabalho. Essas esculturas foram feitas pelos profissionais da Red Zero, porém a gente ensina o nosso aluno a esculpir com as ferramentas, a gente fornece para eles toda essa ferramenta para que ele comece a ter a ideia de como que é a criação de um personagem. Desde a sua vestimenta até o conceito, a personalidade dele. Isso em matéria-prima, depois passando para o digital. Essas convenções sempre trazem coisas legais, além dos games. Tem cosplayers, exibições e várias outras coisas reunidas em um espaço para você que quer se divertir e conhecer pessoas novas com um gosto em comum. Dá pra fazer mais do que amigos e criar um grupo de jogos. Muitos grupos de RPG se encontram nesses eventos, dá pra se enturmar tranquilamente e conhecer muita coisa nova. E essas convenções só confirmam que os jogos estão cada vez mais populares, e não só como diversão, mas também como profissão. Muitos expositores, sejam lojas, escolas, produtoras nacionais e internacionais, mostram um pouco do seu trabalho. Gente que usa essa afinidade com games para transformá-la em uma carreira profissional. Você aí de casa, já pensou em trabalhar com games? Existem diversas formas de se trabalhar com jogos e tudo começa, é claro, com muito estudo. Visitamos uma escola que em breve terá um curso voltado para a criação de games. Pois é, e vamos mostrar para vocês que nem tudo é tão fácil como jogar Minecraft. Tem muita relação, programação, muito estudo e trabalho duro para que o jogo chegue até a nossa plataforma, seja mobile, desktop ou console. Olha aí! Oi, eu sou João Luiz Boldrini, sou diretor da Faculdade Melier e estou aqui no quadro Bastidores. A expansão dos jogos digitais fez com que escolas se especializassem na formação de profissionais do ramo, apostando em cursos de animação e jogos digitais. Bom, acho que a nossa base de animação no Brasil, né, ela vem muito da Disney. E então todas as partes de animação, os princípios iniciais a gente tem todos baseados nos conceitos da Disney, né? Tem linhas diferentes, né? A animação europeia é um pouco diferente, a animação japonesa é bastante diferente, mas no Brasil a gente costuma seguir muito essa parte da Disney. Mas eu gosto muito, né, na animação 3D da parte da Pixar, que apesar deles terem vindo de animação clássica, né, eles ainda também têm esse conceito muito forte da animação desenvolvida lá pelo pessoal da Disney, mas eles têm um cuidado muito grande também, não só na animação, a animação deles é perfeita, mas na parte da criação do roteiro. Eu acho isso muito importante para qualquer tipo de produção. A animação é um processo importante para a criação de games, sendo essencial na grade curricular do profissional. Então, os games é uma extensão aí na parte de animação, né? Porque jogos digitais você tem duas grandes áreas, a parte de programação e a parte de arte, né? A criação artística para os jogos. Mas eu acho que os jogos digitais é uma indústria muito grande, com muito potencial e até pouco explorado no Brasil. O desenvolvimento de jogos digitais não se limita ao entretenimento, sendo útil em diversas outras áreas. O desenvolvimento para jogos, né, não para aí, não para só nos jogos para PC, para console, para mobile. Tem muitas aplicações, né? Então você pode fazer aplicativos, coisas para educação, para medicina, um monte de coisa que pode ser desenvolvido a partir desse conhecimento de jogos digitais. Essa variedade de aplicações abre espaço no mercado de trabalho, fazendo com que este cresça cada vez mais. Mercado que está no início, tá legal, tem polos grandes em São Paulo, em Recife, em Florianópolis, mas eu acho que tem muito ainda para crescer aí. Eu acho que a gente está na pontinha aí para um bom desenvolvimento futuro.
eu acho que os jogos são desenvolvidos muito com a ajuda também dos jogadores, né, dos gamers, porque pela facilidade de comunicação que a gente tem hoje em dia, né, de internet, Facebook, etc., você tem uma facilidade de mostrar para o seu desenvolvedor o que você gostaria que tivesse ali, e eles colocam isso muito rapidamente nos seus jogos, né? Acho que era essa a grande diferença. Hoje em dia você tem uma participação mais ativa na produção dos games, o que você está gostando, o que não está gostando. E também mais dinâmica, né? Os jogos têm que ser lançados mais rapidamente. Hoje em dia tem que suprir essa necessidade mais rapidamente. E é bom, porque acaba movimentando mais o mercado também dos desenvolvedores, né? Apesar da grande expansão, o Brasil ainda fica atrás dos grandes desenvolvedores. Em geral, a artística no Brasil, né, o grande problema é conseguir os recursos para fazer esse desenvolvimento, né? A gente não tem ainda no Brasil uma feira de venda de conteúdo, alguma forma de incentivo a isso. Então, são todas produções independentes que daí vão ser lançadas para venda, né? Diferente de muitos outros lugares que eles têm os recursos antes de fazer essa produção. Acho que essa é a grande necessidade nossa aí de tentar fazer alguns jogos, porque qualidade a gente tem qualidade tanto artística quanto de programação, recursos a gente tem de tecnológicos, né? Acho que falta realmente essa parte financeira aí para o pessoal fazer os desenvolvimentos. Os futuros profissionais da área apoiam e incentivam a implantação de cursos de jogos digitais, numa forma de aumentar o cenário mundial competitivo. Bom, essa área, 3D, animação e design de jogos, é uma área em expansão, né? Então, é super válido que eles abram, porque tem muita gente interessada e, bom, o Brasil acho que o Brasil vai começar a competir com o mercado internacional. Impressionada com a quantidade de etapas e profissionais que passam pelo jogo. Todo o processo de criação e produção é bem complexo. E imagina só aqueles jogos que demoram anos para ficar prontos. Eu ficaria muito ansioso para ver o resultado final. Eu também ficaria muito ansiosa, mas parando para pensar em todo esse processo, deve existir profissões que nem imaginamos ou já ouvimos falar, mas nem sempre damos conta de que estão presentes ali. Pior que é verdade. Designers de som, roteiristas, designers de cenário, diretores de dublagem, um verdadeiro batalhão de profissionais por trás dos games que a gente tanto gosta. Olha, não sei você, mas eu sempre tive curiosidade de conversar a fundo com um profissional da área e perguntar mais sobre os bastidores. E o No Controle teve a oportunidade de conversar com alguém do meio. No próximo bloco, Papo XP com Leandro Iannazzi, professor responsável por implantar o curso de jogos digitais em uma universidade. E o Game Doc, nosso mini documentário que falará de um grande clássico que foi o jogo vencedor do 5 Hits, o podcast do programa que nessa semana teve como tema os melhores jogos dos anos 90. E você pode aproveitar o intervalo e adicionar a gente no Spotify. Nós montamos uma playlist com as melhores trilhas sonoras de games escolhidas por mim e pela Bia, para vocês curtirem um pouco. Já já estamos de volta. Estamos de volta. A gente já viu que o mundo dos games é também uma forte indústria. No Papo XP de hoje, você vai conhecer alguém que de fato seguiu a carreira no mundo dos games. A Bia conversou com o Leandro Iannazzi, professor e pesquisador, que vai nos contar sobre o dia a dia do trabalho com jogos. Olha aí! E aí, gente, tá começando agora o Papo XP e eu tô aqui na Universidade Metodista para conversar com o professor coordenador do curso de Games Digitais aqui da Universidade, Leandro Iannazzi. E aí, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então, para começar, eu gostaria que você falasse pra gente um pouco sobre como você entrou nessa área de games, de fazer jogos e tal. Bom, eu sou formado em arquitetura, mas desde antes eu sempre gostei de jogos, eu sempre gostei de jogar e sempre ficava perguntando como que será que ele fez aquilo, como é que será que faz isso, né? Como apertar um botão e o Mario pula, por exemplo, né? Como é que faz isso? Então eu sempre fui muito curioso. Quebrei alguns computadores desmontando, até videogames também desmontando videogame. E aí, da arquitetura, fui para visualização arquitetônica através de projetos de passeio virtual, realidade aumentada. E aí o game meio que naturalmente entrou junto com isso, né? Então, desenvolvi jogos para educação,
tem aplicativos de realidade aumentada também que a gente desenvolveu para algumas empresas, aqui para Metodista também. Então veio tudo junto nesse pacote aí de gostar de jogos e também gostar de tecnologia. E quando que surgiu a ideia da criação do curso de jogos digitais aqui na Metodista? Esse curso já tem alguns anos sendo pensado, né? E infelizmente deu a ideia da Faculdade de Comunicações, né, quando existia ainda a Faculdade de Comunicações, ter um curso inovador. Então juntou a fome com a vontade de comer, né? Assim, já tinha ideia de ter um curso de tecnologia para jogos digitais, e aí veio uma necessidade que veio lá da diretoria, né, da reitoria, de ter um curso inovador. A gente vai falar, jogos digitais. Então, a gente conseguiu abrir o curso em 2015, né? Então desde 2013, 2012, vem essa ideia de ter esse curso, mas somente em 2015 que a gente conseguiu abrir a turma, né? Porque veio essa demanda lá de cima também. Queremos cursos novos. A gente falou, então a gente tem um curso novo aqui na gaveta, né? E aí saiu o curso. Também não é usual ter curso assim sobre jogos nas universidades. Não existe ainda um bem estabelecido que é o curso de jogos digitais. O curso ele procura dar tanto a parte de design, de conceito, de desenvolvimento de personagem, roteiro, cenários, né, modelagem, quanto a parte de programação de computador, né, para você fazer um aplicativo e poder ter interação dentro de um jogo. Então o curso prepara o aluno para que ele atue em diversas áreas, já que o game, o jogo, é muito multidisciplinar, então ele prepara para todas essas áreas de atuação. E o que você acha do mercado atual de games? Está crescendo muito. A gente fala que o mundo está em crise, mas enquanto estavam todas as áreas, né, de produção em crise, a de jogos continuava subindo. E não sei se porque a pessoa desempregada também fica jogando, mas o mercado de jogos só vem subindo nos últimos anos, né? E aqui no Brasil, não só a questão de consumo de jogos é muito forte, mas agora começou a produção de jogos também. Então, para o profissional que sai de um curso de jogos digitais, ele está encontrando o mercado de trabalho facilmente. Então agora a dúvida que todo mundo tem, qual que é o processo de criação de games? Como que funciona? Uau, bom, eu acho que tem várias formas de pensar um jogo, mas como um projeto, né, você sempre começa com um briefing, que é uma necessidade, né? Uma empresa que te contrata para fazer um jogo, ou você quer fazer o seu jogo, né? Ou de uma boa ideia que surge de alguém da sua equipe. Então começa daí. Depois vem a parte de ideação, que é o brainstorm. Então vários profissionais das diversas áreas, o cara do áudio, o cara de modelagem, o cara de programação, todo mundo tem que estar junto, pelo menos os líderes, né, dessas áreas, tem que estar junto, conversando e tendo ideias juntos. Né? O jogo surge dessa multidisciplinaridade. Depois da ideação vem a parte de desenvolvimento de protótipos. Né? Então, eu não sei fazer o vento aqui, não sei fazer a água balançar aqui. Então vamos lá, pesquisar, estudar, fazer alguns códigos, testar, ver se funciona. Ainda não na versão final, né? Na versão protótipo, para ver se funciona. Funcionando, aí vai para a versão final com a cara bonitinha no final, né? E aí você já tem a versão alfa, que é uma versão do jogo com praticamente tudo pronto, mas ainda sem ter nenhum jogador tendo mexido. Então, depois com o alpha, né, tem essa versão que as pessoas dão retorno, falam, né, melhoram, dão algumas sugestões, aí surge a beta, versão beta, que aí já abre para várias pessoas testarem também, indicarem onde pode melhorar, e aí depois da beta, né, tendo as aprovações, aí lança a versão final. Geralmente são essas etapas que são seguidas no desenvolvimento de um jogo. E quais são as principais diferenças para criar um jogo para console, desktop e mobile? Olha, basicamente a grande diferença está no tamanho das equipes e no tempo que você tem para desenvolver. Quando você está um desenvolvimento de um jogo mobile, geralmente é uma equipe mais reduzida, menor, se bem que não, hoje tem jogos tão sofisticados, né? Mas geralmente você tem até uma pessoa consegue fazer um jogo. Claro que ele não vai ser tão sofisticado. Agora, quando você vai para desktop, você precisa um pouco mais de a parte visual mais bem elaborada, a parte de som também mais elaborada. Você tem que ter equipes maiores, né? E por fim, em console, além de ser equipes muito maiores, né? Então centenas de profissionais envolvidos, você tem também a questão de
muito mais tempo, né, de desenvolvimento, 3, 4, 5 anos para desenvolver um jogo. Tem jogos aí que ficam 10 anos no projeto. E tem a parte também de licenciamento, né? Você tem que ter, as grandes empresas você tem que conseguir comprar ou pagar o licenciamento do Development Kit, né? Então, a Sony, Microsoft e tudo mais, conforme você paga, eles dão, assim, como fazer um jogo para aquele console. Aí, só com isso que você consegue desenvolver para o console. Qual que é a sua dica para alguém que quer fazer esse curso, que quer começar a trabalhar na área de criar jogos, desenvolver? Eu acho que é não ter muito preconceito, porque a gente sempre pensa assim, vou fazer um jogo e fazer aquele jogo indie, né, independente da minha vida, que vai vender milhões. Não, você tem que começar, assim, toda empresa faz jogos para educação, faz jogos para treinamento, simulação. Então, não ter preconceito com esse outro tipo de jogo que parece mais chato e não é, pode ser muito legal também, né? Então, acho que a principal dica é se libertar, né? Então, é legal jogar? É legal, mas desenvolver jogos é uma outra visão. Então, tem que saber um pouco, tem que querer saber aprender um pouco de programação, de desenho, né, de audiovisual. Então, a dica é, seja curioso, assista filmes, né, assista animações, tente fazer seu curta de 5 minutos de animação, experimente, é isso que é a grande dica. Experimente tudo que é multimídia, que é audiovisual. Então, isso foi tudo. Acabou aqui a entrevista, as perguntas. Obrigada. Obrigado a você. Gente, esse foi o Papo XP com Leandro e a Nasa. E semana que vem a gente vai descobrir mais sobre design de som. E agora vai começar o Game Doc, não perde. Os anos 90 foram cheios de coisas legais. Filmes, músicas, desenhos e moda fizeram a cabeça de muita gente. No mundo dos games, muitos jogos fizeram sucesso, como Sonic, Crash, Mortal Kombat, entre outros. No Game Doc de hoje temos o clássico Super Mario World. O jogo foi feito pela Nintendo em 1990, criado por Shigeru Miyamoto, que também criou outros jogos muito queridos pelos fãs, como Zelda e Donkey Kong. Super Mario é um tradicional jogo de plataforma bidimensional, onde o jogador controla o personagem a partir de uma perspectiva, chamada side-scrolling. A mecânica do jogo é igual à dos jogos anteriores, porém com outros elementos. Além de correr e pular, o jogador pode flutuar com o uso de penas, balões e fazer novos tipos de salto, como o salto giratório. Em Super Mario World, Mario tem que chegar até o castelo de Bowser, e para isso ele passa por 9 regiões, passando pelas 76 fases existentes no jogo. Cada região possui seu castelo onde Mario liberta um Yoshi, que foi aprisionado por Bowser. Falando em Yoshi, é nesse jogo que o dinossauro faz sua primeira aparição, e depois desse jogo, o dinossauro marcou a presença em outros jogos da franquia. Bowser não facilitou em nada a vida de Mario, espalhou pelas regiões todo o seu exército formado por Goombas, Koopa-Troopas, entre muitos outros bichos que irão atrapalhar a busca de Mario. O jogo teve uma ótima recepção da crítica e foi classificado como o 8º melhor jogo para a Nintendo. Até hoje, os fãs da Nintendo consideram este um dos melhores jogos da franquia. Game Doc fica por aqui, e não se esqueça de votar no nosso Facebook nos jogos que farão parte do 5 Hits da semana que vem. E você confere super curiosidades sobre o vencedor aqui no Game Doc. Esse foi o Game Doc com Super Mario World, o vencedor do 5 Hits dessa semana. E se você quer escolher o tema do próximo Game Doc, é só entrar na nossa página do Facebook, facebook.com/nocontrole, e votar no tema do 5 Hits da semana que vem. Aproveite e não apenas vote, mas também ouça o nosso podcast. O link se encontra também no nosso Facebook. Os locutores Biasi, Bruninho e Picanha são umas figuras, vocês vão curtir demais. Então vote bastante. E se seu jogo favorito ganhar, você confere super curiosidades aqui no Game Doc. E assim que a gente vai encerrando o primeiro No Controle. Foi um prazer estar com vocês, que esse seja o primeiro de muitos encontros. Toda sexta-feira, às 8 da noite, a gente se encontra aqui na NIC. Eu sou o Gustavo Reis. E eu, Bia Cruz, e esse foi o No Controle. Semana que vem tem muito mais. Tchau.